Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imperfeitamente, o podcast mais interessante desse Brasil. E posso falar? Tá ficando cada dia mais interessante. Meu nome é Mariana Honório, host desse podcast, juntamente com a Daniele Santana. É um prazer estar com vocês, sejam bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre ansiedade dentro da nossa série do Diálogo Mental. Primeiro episódio da série, né? Primeiro episódio. Se você perdeu a introdução, volta lá, né? Assiste, que tá bastante interessante. E vamos agradecer nossos patrocinadores, Instituto Uno. E agora estamos com um patrocinador novo, a Topway. Uma marca de suplementos que tá aqui com a gente, conosco agora, né? Exatamente. E vamos começar. Vamos lá, vamos falar sobre ansiedade, né? Algo tão comentado. E quando a gente fala de ansiedade, a primeira coisa que a gente ouve na modernidade, a ansiedade está sendo topo, né? As pessoas estão sentindo muita ansiedade. Então, Todo mundo tem ansiedade. Vamos entender. Então, de fato, o que é a ansiedade? Pessoal, a ansiedade não é uma emoção como as pessoas pensam, tá? A ansiedade é um conjunto de emoções. Então, raiva, medo, e não só emoções, como também o estresse. Esse conjunto de sentimentos dá origem ao que nós chamamos de ansiedade. Só que é importante nós entendermos que ainda não é um transtorno, porque eu preciso desse conjunto. É necessário para que eu tenha uma ação, tá? Em que momento se torna essa ansiedade como eu conheço? Como eu sempre falo, o problema está nas palavras. Porque quando eu falo de ansiedade, automaticamente as pessoas acham que é ruim. Não. A ansiedade sendo esse conjunto de elementos aí, eu preciso ter essa ansiedade para a dinâmica da minha vida. Eu preciso de um pouco de estresse. Porque quando eu falo da emoção raiva, é ela que me dá, que me impulsiona. Certo? Então, o que é uma ansiedade ruim? Quando ela torna-se um transtorno. Então, é a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Podemos falar assim? Sim, podemos falar assim. Aí a ansiedade normal é aquela ansiedade, nossa, eu tenho um trabalho para apresentar. E aí você fica aquela ansiedade, mas aí apresentou o trabalho, passou. Exatamente. Ou vai chegar alguém, eu vou ganhar alguma coisa, eu vou para uma viagem. Uma ansiedade gostosa, uma ansiedade que te impulsiona para fazer alguma coisa. Agora, quando você... Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, a ansiedade ela está muito ligada à adrenalina e endorfina, tá? A endorfina é quando eu não tenho essa disposição de ir, eu vou para a hipotonia. Então, quando eu tenho ansiedade demais e isso não está administrado, não está pulsando, eu vou paralisar. Então, normalmente, um ansioso, ele é procrastinador. Porque ele roda e nada acontece. Não tem produtividade dentro desse tipo de ansiedade. Certo? Mas é aquela pessoa assim que ela tá procrastinando, tem que fazer um trabalho, tem que trabalhar. Às vezes ainda não é o transtorno de ansiedade. Pode ser que não, pode ser que sim, depende. Porque nós temos que entender que a ansiedade, ela, quando ela chega nesse transtorno, vai afetar o seu corpo, tá? Então, tem vários tipos de ansiedade. Dependendo do tipo de ansiedade, você vai sentir, por exemplo, medo. Existe uma resposta neurovegetativa. Você vai sentir sono, por exemplo. O seu intestino vai desregular. Tem pessoas que transpiram mais. Tem pessoas que dão falta de ar. É porque aqui nós vamos falar dos níveis de ansiedade. Sim. Tá? Daquilo que realmente está fazendo mal. Certo? Normalmente causados pelos nossos diálogos mentais. Sempre causados pelos nossos diálogos mentais. Se não tem diálogo mental, eu não gero ansiedade. Que aí entra na metacognição que a gente falou no episódio passado. Sim. A importância de vocês assistirem o primeiro episódio, gente. Volta lá, pra não perder. Exatamente. Né? Acho que é aí. Então, vamos falar Então, a gente falou, resumindo, eu me perdi. Perdeu? Então, vamos lá. Ansiedade, gente, essa palavra, se a gente for pegar no latim, no grego, dá origem a um tipo de angústia.
tá? E se nós pegarmos no grego, seria uma palavra que de entendimento como estrangular, sufocar, tá? Seria essa a origem da palavra. Então, a ansiedade, ela diz respeito a uma angústia, a um movimento que eu não sei mais o que fazer, tá? E sempre a ansiedade sai do meu momento presente. Por isso que hoje é muito falado sobre meditação e oração para a ansiedade. A ansiedade, ela tem uma ligação com esses diálogos futuros. Que é o que eu tô pensando lá na frente. Aquilo que não aconteceu ainda, mas que eu tenho medo que aconteça ou que não aconteça, tá? Mas não aconteceu. Tanto que quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu recebo um comando errado no cérebro. Então parece que eu estou infartando. A pessoa vai para o hospital achando que está infartando, que está morrendo, inclusive. Não está, embora seja real. Muito, eu já vi pessoas com crise de ansiedade. E por mais que você fale o seguinte, na hora da crise, você respira, você segura gelo, tem várias técnicas que ajudam, ainda assim, dependendo de como foi esse comando para o seu cérebro, você está sentindo. Não é isso que você está sentindo. Você tem uma sensação de que você vai morrer, de que você vai desmaiar, de que você vai enlouquecer, tá? Você, de fato, tem os batimentos alterados, tem, às vezes, uma diarreia. Então, o seu corpo vai sofrer muito com esse comando errado. Mas vejam o que eu disse, um comando errado. Ou seja, houve uma palavra antes, uma mensagem antes de chegar no corpo. E por que ela vai errada? Porque o seu neurotransmissor está desorganizado. Quais são esses neurotransmissores? A serotonina, a dopamina. E para que você tenha serotonina e dopamina, você precisa de uma proteínazinha, que é produzida a cada pensamento, que é o neuropeptídeo. Então, a ansiedade, ela é uma resposta. Ela é um efeito, ela não é causa. Ela não é causa. Ela não é causa de nada. Ela já é uma resposta do seu estilo de vida. Ela é uma resposta dos seus pensamentos. Por que então uma atividade física melhora a ansiedade? Porque a ansiedade, ela é muito ligada à endorfina e adrenalina. Então, quando você... Tanto faz, gente, se você começa da mente ou do corpo, é de dentro para fora, de fora para dentro, tá? Você melhora, então, a produção desses hormônios. Melhorando a produção desses hormônios, você melhora a sua questão mental, certo? Então, para que vocês entendam, a ansiedade não é emoção, é um conjunto de emoções necessárias para uma situação. O problema, então, não é a ansiedade, é quando ela se torna um transtorno. O problema é quando essa ansiedade, ela é generalizada, tá? Ou quando essa ansiedade passa por situações como agorafobia, sociedade de estar com pessoas. Existe uma leitura anterior. Por que eu tenho esse medo? Por que isso me causa irritação? Tá? Eu tenho, por exemplo, pânico, um terror noturno. Por que ao cair da noite, que é muito comum, por que ao cair da noite que normalmente as pessoas têm síndrome do pânico? Porque eu estou falando aqui de neurotransmissor, estou falando de serotonina, então estou falando de melatonina. Tá? Quem produz... A minha pineal, ela produz serotonina de dia e produz melatonina à noite. Então, tem uma troca. Então, é comum, tá? Ter essa oscilação. Então, tem uma série de coisas por detrás da ansiedade. E uma das coisas que me chama muita atenção, Mari, é que existe muita informação, e vira modismo. Todo mundo tem ansiedade. Aí, ao invés das pessoas analisarem, porque é individual de cada um, tá? Nós temos aqui algumas explicações genéricas, mas na hora de olhar, a gente precisa olhar para a pessoa, porque eu preciso de olhar um contexto, certo? E isso vai se perdendo. Esse acúmulo de informação faz com que as pessoas se tornem ainda mais ansiosas, porque qualquer coisa que lhes aconteçam já joga para depressão e ansiedade. Depressão é o nosso próximo tema da semana que vem. Né? Então, é interessante fazer uma análise. Outra coisa também que eu colocaria assim de muito forte aqui para nós é a questão de diagnóstico. Eu ia falar, isso tá aqui anotada, minha pergunta. Quais são os sinais e sintomas? Eu vou Como falar identificar? disso. Mas eu digo assim, quando alguém fala para você, você tem ansiedade.
Aí você usa isso como uma bengala. Como é é. porque eu tenho ansiedade. É porque eu sou ansioso. É porque eu tenho isso. E tudo certo eu ter, né? As pessoas... Tá tudo certo você ter, mas eu quero que você entenda que isso não te dá o direito de não melhorar. E nem tira a sua possibilidade de melhora. Então, se você é uma pessoa ansiosa, o que você pode fazer? O que eu tenho visto hoje é que as pessoas, quando elas recebem o título, né? Porque é como se fosse um título. Eu tenho isso. Pronto, acabou. É uma justificativa para qualquer outra coisa. Então, eu vou falar para vocês. E não vai melhorar. Nem procura melhorar. Nem não procura melhorar. Então, eu vou falar para vocês que nós estamos aqui para melhorar. Então, tudo tem a possibilidade de melhora. Porque se algo, eu sou assim, então não sou esse ser evolutivo. Eu acho legal também se questionar se realmente eu tenho ansiedade. Ou muito importante. Porque às vezes não. Eu percebo que às vezes a pessoa não tem ansiedade, mas fala que tem pra usar de muleta mesmo. E porque confunde também sintoma. Né? E é muito importante identificar quais são os sinais e sintomas. Então, como eu identifico? Como eu percebo se realmente, de fato, eu tenho ansiedade e eu preciso buscar ajuda? Tá, você tem ansiedade. Essa ansiedade está te atrapalhando? Você está muito procrastinador? Então, existe uma interferência. É da ansiedade? Aí eu não sei. Você vai analisar. Por isso que é importante nós analisarmos a nossa vida todos os dias, tá? Insônia. Você vai perceber que você não está dormindo direito, não está descansando, às vezes consegue dormir muito tarde, isso pode estar ligado à ansiedade, tá? A ansiedade, ela vai desregular o seu intestino. As pessoas têm mais falta de ar com ansiedade, elas ficam menos produtivas. Por isso a procrastinação, porque roda e nada acontece. E a ansiedade, quando ela está bem agravada, porque a gente tem níveis de ansiedade, né? Quando ela está bem agravada, que você dá crises à noite, que você passa mal, né? Que você tem os batimentos, um taquicardia mais forte, que você tem que ser medicado, tá? É importante, Mari, também nós entendermos o que é a medicação da ansiedade. Eu ia entrar nisso agora. E aí, até que eu anotei aqui para ficar bem explicadinho para as pessoas, para entender minhas anotações aqui, ver se está certa, professora. Então, a gente tem os sinais e sintomas. A gente tem os cognitivos, que é a dificuldade de concentração, que é os pensamentos obsessivos, que é os diálogos o tempo todo. Aí tem os pensamentos, eu coloquei aqui, os irracionais, que vêm invasores. Vem aqueles pensamentos invasores. E os comportamentais, que eu achei isso muito interessante. Que é a parte que você evita de ir em certos lugares para você evitar ter ansiedade, agitação, que você falou, isolamento social. Às vezes a pessoa costuma ficar em isolamento social. Vamos falar aí do foco, tá? Eu disse que a ansiedade está muito ligada à adrenalina, né? Eu citei endorfina e adrenalina. A adrenalina, não é como as pessoas pensam. A adrenalina diminui sua dor ou tira sua dor. Não. Isso é endorfina. A endorfina também não tira dor, ela só diminui, tá? A adrenalina, ela não tem esse poder. Mas então como funciona? Se você ralou um joelho, mas o mais importante é você correr, a adrenalina está ligada ao foco. Ela desvia o seu foco. Então, ao invés de você sentir a dor do seu joelho ralado, você vai prestar muito mais atenção em correr, porque a dor vai ficar secundária no seu cérebro. Percebam que tudo isso é comando. É isso. Certo? Chegar na parte lá, então, se você está com adrenalina, né, toda desorganizada, você não tem foco. Porque ela está ligada ao foco. Entende? A sua adrenalina precisa estar mais organizada para que você consiga ter o foco. Outro detalhe de foco. Muitas pessoas falam que a gente aprende mais na infância, né? Por que a gente aprende mais na infância? Porque nós temos as primeiras sinapses de memória. Mas, na verdade, aprendizado, nós teríamos mais aprendizado quanto mais velho nós ficarmos. Mas por que na prática não é assim? Porque na prática, uma criança, ela faz atividade física, ela come muito melhor porque os pais se preocupam e ela tem mais estímulo, muito mais estímulo. A gente cresce, acha que tá bom demais, que já somos muito inteligentes, intelectualizados, paramos a vida. Então, se você continua na mesma dinâmica de estímulos, de atividade física, de uma boa alimentação, uma pessoa mais velha tem mais condições de elaborar sinapse do que uma pessoa mais nova. Certo? Então, o foco está ligado a esse treino do seu cérebro. Porque se você não treina o cérebro nunca,
Quando você vai ler alguma coisa, não tem terminal de dor no cérebro. Aí você sente sono. Você não vai conseguir focar naquilo ali, tá? E aí vai causar o que nós chamamos de transtorno de ansiedade? Pode ser que sim. Por quê? Porque já está em desordem a adrenalina, a endorfina. Isso aí já está em desordem. E o mais interessante isso está em desordem por quê? É o principal. Porque o meu comando está também em desordem. Aquilo que eu penso e interpreto da vida e as minhas decisões. Então, por que uma atividade física melhora a minha ansiedade? Por que a minha alimentação melhora a minha ansiedade? Vamos até trazer aqui o nosso patrocinador. Porque se eu trago um triptofano, por exemplo, ele vai se transformar em serotonina. Aí melhora as sinapses, que melhora a sua percepção. Exatamente, e seu foco de decisão. exatamente. E quando eu tenho uma boa ordem mental, eu mando esse comando também para o meu organismo. Como eu disse, é de dentro para fora e de fora para dentro. Quando eu tomo um remédio alopático, ele é bom ou ruim? Depende, tá? Se eu tomo um remédio alopático, qual seria? Um dopaminérgico, um serotoninérgico, um noradrenérgico, né? Fluoxetina, estalopram, etc., um lítio. O que acontece? Vai me organizar, vai melhorar meu humor, vai me melhorar. Só que esses remédios, eles foram feitos para um tratamento. Mas tem remédio que é de uso contínuo. Aí depende do caso. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente as pessoas já tomam remédio, por quê? Porque quando eu tomo remédio, ele força a neurotransmissão. Ele força isso aí. Enquanto que, se eu tomo um triptofano, por exemplo, esse triptofano ele vai transformar-se em serotonina. Isso demora mais. Só que é mais saudável. E isso é que é permanente no meu organismo. Se você tomar um benzodiazepínico, que é um alprazolam, o alprazolam, pessoas que têm crise de ansiedade tomam. Só que ele é para conter a crise. Ele não é para você fazer um tratamento com ele aí a longo prazo. Certo? Mas ele vai fazer você dormir. Por quê? Porque ele é sedativo. Certo? Não está tratando a sua ansiedade. Ele está te dando um tempo para você tratar a sua ansiedade. É exatamente isso que eu ia falar. A importância das pessoas estou diagnosticada, procurei ajuda, estou tomando remédio para melhorar. E tive essa melhora. E pronto. Não faz nada para mudar, para melhorar. Vamos trazer aqui então, gente, para a consciência. Devo tomar remédio? Quem sabe é o médico. De remédio, por favor, gente, quem sabe é o médico daquela categoria. Porque a gente vê vários especialistas de outras áreas indicando remédio psiquiátrico. Nossa. Você não vê um psiquiatra indicando qual é o melhor anticoncepcional para você. Mas você vê um ginecologista indicando remédio psiquiátrico. Isso é muito perigoso. E até mesmo quando assim, eu quero emagrecer, então não sei o que, vou tomar fluoxetina por conta própria. Aí você vai lá dar um jeitinho brasileiro de ser, ou você compra, ou você consegue uma receita. E nem foi avaliado, nem sabe qual que é. Exatamente. Esse é o perigo. Levar a sério essas questões, viu, gente? Levar a sério. Você não vai ver um psiquiatra invadir um cardiologista, mas você vê um cardiologista prescrever uma medicação psiquiátrica. E isso é muito sério mesmo. Então, o médico é que vai te falar se você deve ou não tomar a medicação, tá? Lembrando que quando você vai tomar a sua medicação, aquilo ali é para que você respire, para que você ganhe tempo, sabe? De encapar novamente os seus neurônios, tá? Que é a nossa mielinização, né? Para que você ganhe um tempo para o tratamento e depois faça o desmame disso aí, ok? Mas o que eu preciso de fato para sair dessa ansiedade? Eu preciso de processos decisórios. Eu não estou falando de diálogo mental? Diálogo mental diz respeito à decisão. Então, eu vou mudar a minha qualidade de vida. Eu vou comer melhor, eu vou fazer atividade física e eu vou cuidar dos meus pensamentos, da minha ordem mental. E eu vou ter muita paciência para conseguir fazer isso tudo, que não é uma semana que você vai conseguir. Não é. Isso é muito importante, porque às vezes eu começo, tô fazendo certinho uma semana, um mês que seja, aí eu tive uma melhora, né? Às vezes só do bem-estar, mas tem que ter paciência de criar essa rotina e de se esforçar para fazer isso sempre. Exatamente. E aí, pensar o seguinte,
Tem gente que começa a tomar um remédio e fala assim, não, vou largar, já tô bom. Gente, é claro que você tá bom, você tá tomando um remédio. É lógico que você está bom. Só que o organismo também vai acostumando com isso. Aí, outras coisas que eu ouço também. Eu não tomo melatonina não, porque o Rivotril é muito melhor. É claro que o Rivotril vai te fazer dormir mais, porque ele é sedativo. Enquanto que melatonina, ela vai mais devagar. Ela está suplementando, tá? O que é suplementação, gente? Você vai suprir aquilo que está faltante. Então, sua melatonina está baixinha. O Rivotril não te dá melatonina, não existe isso. Remédio alopático, fluoxetina, me dá serotonina. Não, ele é serotoninérgico, mas ele trabalha com a serotonina que tem no seu organismo. A única possibilidade de você ter serotonina é você ter triptofano para se transformar em serotonina. Ou seja, eu preciso, então, de atividade física, porque ela vai organizar os meus neurotransmissores, eu preciso de uma boa alimentação e eu preciso de bons pensamentos. Eu acho que esse dos bons pensamentos é a cereja do bolo e o pulo do gato, porque eu conheço várias pessoas que a alimentação é ótima, que é super ativo na atividade física, super disciplinados, porém ainda se queixam de ansiedade. É porque tem uma hierarquia. Tá? E muitas vezes as pessoas não entendem essa hierarquia. Não é questão de ser melhor ou pior, é questão de hierarquia mesmo, tá? Então, os meus pensamentos, os meus comandos mentais, eles que vão se transformar nessa proteína. A atividade física é para organizar aquilo que eu já tenho. A alimentação também. Demais. Então, a alimentação, ela me dá, por exemplo, eu tomo um triptofano, que é o que nós já estamos falando, vou continuar seguindo com ele, tá? Eu vou suplementar isso aqui, né? Eu preciso de abastecer o meu organismo. Isso é pelo meu comando, porque senão o que adianta eu ter um neurotransmissor, se eu não tenho a proteína que comunica com ele? Então, eu tenho serotonina, mas o que eu faço dessa serotonina? Isso é muito incrível. Entende? Então, a serotonina, ela é importante, tá? Só que, sem a outra parte, que é o neuropeptídeo, porque a serotonina é um neurotransmissor, certo? Certo. Tá, eu não preciso do neuropeptídeo, porque senão não tem como, vai comunicar com quem? Esse neuropeptídeo, ele é produzido a cada pensamento. E as pessoas, isso é um estudo novo, né? Quando eu falo novo, gente, tem tipo 20, 30 anos, mas é novo dentro da ciência, né? E as pessoas não entendem isso, certo? Então, a ansiedade, ela diz respeito a um conjunto de emoções. Se ela diz respeito a um conjunto de emoções, as emoções estão ligadas a quê? A neurotransmissão. Está ligado ao meu ritmo de vida de forma geral, é uma unidade. Então, quando a gente fala que o meu espírito, ele se divide em mente, alma e corpo, não existe o que é mais importante. Existe a dinâmica disso aí. Entende? Então, não adianta pensamentos positivos sem a atividade física e não adianta atividade física sem os pensamentos positivos. Talvez não adiante para uma coisa ou outra, mas para a totalidade do ser, não. O seu bem-estar lá em cima. Pro ápice, não. E, inclusive, não gente, é só nada isso. É tão bom que não possa melhorar. E não é só isso, é tudo na nossa vida, né? Quando você se arruma e se sente bonito, a sua autoestima se eleva. É outra coisa. Você não tomou nenhum remédio para isso. Mas você muda os seus pensamentos. Mas você muda os pensamentos, sim, a forma de ver as coisas. Aí, né? automático. Eu digo que a perfeição não está em precisar tirar alguma coisa até ficar perfeito. É quando você não precisa tirar nada. Nós já temos tudo o que nós precisamos, a gente não precisa tirar nada. É só nós olharmos para o nosso funcionamento individual. E pegar aquilo que nós temos, aquilo que a vida nos deu, e transformar isso numa potência. Então, falar de ansiedade, gente, adianta eu ficar aqui falando, essas são as causas. Isso aí você já tem pronto para todo lado. A nossa dica aqui no Imperfeitamente comece a se analisar. Para de se rotular. Você tem ansiedade, é comum. Você tem um conjunto de emoções frente a situações. Como que você lida com isso? Aí diz respeito a você estar doente ou saudável. Mas isso depende de você. O médico vai te ajudar. O nutricionista vai te ajudar.
Um profissional do esporte vai te ajudar, mas se você não fizer um movimento, não faz sentido, porque o desenvolvimento é pessoal, a salvação é pessoal, isso é seu. O autoconhecimento de novo. Autoconhecimento de novo, sim. Sempre. É incrível. Sempre, 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 sempre. E como a gente falou no episódio passado, entra em modo hipnótico, né? Então Sim. você entra em hipnótico, você acha que aqueles comportamentos, aqueles hábitos, aqueles sentimentos, e realmente fica, de fato, natural, né? Sim. Aí você acostuma com aquilo e acha que é normal. E aí, de repente, vira físico. De repente, dá uma síndrome do pânico, acha que vai infartar. E sua mente fica totalmente acelerada. Então, a dica é caderno, caneta na mão, senta e avalia quais são os seus diálogos mentais. Exatamente. Para vocês terem uma noção da importância dos neurotransmissores, nós temos uma técnica chamada EMT, estimulação magnética transcraniana. São estímulos neuromagnéticos, são impulsos elétricos no cérebro que fazem com que organize esses neurotransmissores para você melhorar uma ansiedade. O que eu quero que vocês entendam, pessoal? Tudo parte dessa comunicação sináptica. Eu existo, eu respiro, porque o meu cérebro comunica isso e joga para o meu corpo. O comando. Para que aconteça isso, eu repito isso tanto, quero muito que vocês entendam. Eu preciso de um neurotransmissor que está ligado a uma emoção e eu preciso de um pensamento, que é essa proteína, para se comunicar e resolver como que vai ser isso no meu corpo. E a qualidade dessa proteína que você falou depende também do pensamento. A proteína, ela é produzida a cada pensamento. Isso. Então, sim. Então eu vou ter uma proteína, vamos pôr assim, saudável se eu tiver um pensamento saudável. Sim. Aí talvez não tão saudável assim. Deixa eu dar um exemplo aqui, Mari. Se eu chego aqui e falo pra você assim, Mari, sinto muito, tudo que você me pediu, eu tinha que te entregar agora 2 horas da tarde, mas eu não consegui fazer. E tinha que ser feito. Uhum. Senão você vai perder algo assim grandioso. Se você olha e fala assim, meu Deus, não tem o que eu fazer. Deixa eu ter... A sua tomada de decisão é, diante disso aqui, o que eu posso fazer? Você tem um tipo de reação na sua química cerebral. Então, o seu corpo vai sofrer de uma forma. Agora, se você se desespera e fica louca, você começa a ter palpitação. Você começa a passar mal. E não consegue E não resolve nada. É. Ou seja, dependeu de quê? Do comando. Da forma como você interpretou. Da estrutura do seu cérebro, né? É muito incrível. É isso. Então, se você está ansioso e está tomando remédio, toma uma providência para que você possa largar do remédio. Ah, mas eu não posso largar. Aí é uma questão do médico. Indiferente se pode ou não largar, comece a se analisar. Eu estou ansioso por quê? E comece a se perceber no dia a dia, que a gente não se percebe. Como você disse, a gente entra no hipnótico. Peraí, por que eu estou sentindo isso? Por que isso aqui passou no meu corpo? É da noite pro dia? Nenhum remédio a gente resolve da noite pro dia. Tá? Quantas vezes você vai num psiquiatra e ele fala, olha, você vai tomar a fluoxetina que seja, nós vamos esperar 2 semanas para ver se você vai adaptar, porque a gente não tem um exame para isso, né? Se não adaptar, a gente troca, porque eu preciso ver que linha que é isso aí, se é... Outra, um detalhe, gente, uma curiosidade. Eu tenho mais de 100 neurotransmissores, eu tenho estudo para pouquíssimos, eu tenho remédio só para 3. Eu tenho remédio para 3 neurotransmissores. Eu só tenho serotoninérgico, que é da serotonina, dopaminérgico, que é o da dopamina, e noradrenérgico, que é a noradrenalina, norepinefrina, tá? Eu não tenho, por exemplo, um remédio para dormir. Eu tenho um sedativo, não um remédio para dormir, certo? Então, eu só tenho, por enquanto, esses 3 remédios. Então, eu vou tratar outras coisas trabalhando nesse contexto aqui. Então, às vezes eu tô com ansiedade, eu vou tomar um antidepressivo porque eu tenho também o vestígio da depressão. Eu vou tomar, de repente, um antipsicótico. Por exemplo, se eu tenho uma bipolaridade. Então, esses transtornos, eles começam a se misturar muito, sabe? Por isso que precisa de um diagnóstico. Esse diagnóstico não é fácil, porque não tem um exame específico. E precisa analisar. Não é só tomar o remédio. Não é só ir lá no psiquiatra. Eu passei por uma ansiedade, acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, vai fazer. Tava muito ansiosa. Eu não tava aguentando mais. Senti
Eu falava, gente, eu não aguento mais ficar nessa ansiedade. Entraram com a medicação pra mim, sertralina. Eu fiquei nude. Eu detestei. Eu falei, eu simplesmente eu fiquei apática. Eu não senti absolutamente nada. Nem tristeza, nem alegria, nada. Aí eu falei, eu não dou conta. Não dou conta. E aí eu tirei o remédio e demorei me organizar, fazer para os meus processos. Mas aí eu consegui. Foi aonde também, depois de um tempo, eu consegui tirar o remédio para dormir. Mas assim, é horrível você tomar. E as pessoas tomam para sempre. Elas não querem tirar aquilo ali. Elas não pensam assim, tá, tô tomando agora, me organizei. O que eu vou fazer para poder tirar? Por isso que eu já vejo vários casos também de pessoas que tomam o remédio, tenta tirar, fica 1 mês, 2 meses, e a crise volta. E tem que tomar o remédio. Aí você fala, você fez o que de diferente? Nada. Outra coisa, então, disso aí, Mari, que as pessoas enganam bastante, é que as pessoas falam o seguinte, eu tô tomando remédio e não tá adiantando. É porque o remédio, ele só te dá um prazo para melhorar. Dependendo de como está instalado o transtorno ou a doença em você, o remédio ele vai melhorar de imediato, tá? Mas nem sempre. Isso vai variar muito, depende muito de como que foi a condução dessa causa para esse efeito, certo? Então, as pessoas têm um hábito de falar, olha, isso aí não funciona para mim. Ou, olha, eu tomei um remédio, foi tão bom, vou tomar também. Não existe isso, é individual. E outra coisa, que certa vez eu estava conversando com um médico, e agora ele está se especializando em psiquiatria, Luiz Caetano, né? Estiver assistindo, um abraço para você. E ele me disse que ele está numa residência em que eles optam para que seja 30% de alopáticos, 30% de medicação, pessoal. E os outros 70% seria psicoterapia. Então, que ótimo que nós já estamos caminhando para isso. Por quê? Porque o remédio é ruim? Não, não é por isso. É porque quando você opta para fazer com que o seu organismo produza a cura, é mais saudável. Porque no nosso organismo já existe a cura. Então, quando você arranha a sua mão, não é porque você é o X-Men que ela volta ao normal, não. É porque esse é um processo de cicatrização. Tá? Então, nós temos aí, e esse processo de cicatrização se dá à noite, no sono. Né? Precisa atingir ondas aí cerebrais e tudo mais para que eu tenha abastecido esse processo de cicatrização. Então, se você gripar, você tomando remédio ou tomando chá ou não tomando nada, 7 dias. 7 dias. Você precisa, que é o processo de cicatrização dessa gripe no seu organismo. As pessoas são imediatistas, elas não entendem que é muito importante que o seu corpo produza a cura. Então, você tem uma dor de cabeça, na hora você já toma o remédio, porque é mais fácil, porque ele é alopático, ele vai ali, pega as mãozinhas ali do neurotransmissor e faz acontecer, mas não está produzindo o que o seu organismo perdeu. Entende? Então, quando você toma uma fluoxetina, ela não te dá serotonina como as pessoas pensam. Não é possível. Ela pega aquele pouquinho que você tem de serotonina que está lá, morta, né, baixinha, com preguiça, e faz com que haja essa comunicação. Mas ela não produz serotonina. A única forma que eu tenho de produzir serotonina é com triptofano, é com atividade física, com alimentação, com os bons pensamentos. Entende? Então, é importante nós entendermos isso. Você está ansioso? Algumas dicas aqui para quem está ansioso. Estou ansioso demais. O que eu vou fazer? Primeira coisa é organizar. Como organizar? A desordem, hoje eu tenho até no meu Instagram falando sobre essa desordem. A desordem, o caos, é o lugar próprio para doenças e ansiedade. Como organizar? Visualizando. Antes de escolher qualquer caminho, porque tem aquela frase, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Mas antes de escolher o caminho, você não está nem vendo o caminho. Do tanto que está bagunçado. Mas tá? Às vezes tá bagunçado também pela estrutura química do cérebro, né? É pela estrutura química. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso parar. Opa, peraí. Mas não tem tempo de parar, então sinto muito, não vai tratar. Porque as pessoas usam desculpas o tempo todo, e eu sou mais prática, né? Pra mim não tem muita desculpa, você já viu, né, Mari? Sim. A primeira coisa é parar. Você precisa parar, se você quer se tratar, tá? Então, eu prefiro tomar remédio. Não está de fato tratando a causa. Organiza o seu dia no papel, para você visualizar. Isso é importante. É tão bobo, gente, que ninguém faz. Ninguém tropeça na montanha.
porque ela é óbvia. A gente tropeça nas pedrinhas pequenininhas. Pega a sua vida e organiza em prioridades, tá? Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Se você não dá conta de fazer tanta coisa, não adianta, que você vai dormir e não fez foi nenhuma. Foi nenhuma. Patinou. Exato. Não, mas eu tenho que fazer tudo. Você não vai fazer. Tira essas ilusões, tira o status da correria louca, sabe? De uma vida doida. Tira esse status, isso te prejudica. E comece a se organizar. De manhã eu tenho que fazer o quê? Vou dar um exemplo para poder ilustrar isso. Eu estava dando uma palestra e aí uma pessoa falou para mim assim: Dani, no meu trabalho eu fico muito ansiosa, porque eu tenho que fazer um monte de ligações e eu não dou conta. Um monte quantas? Nossa, muitas. É o dia inteiro de ligação. Quantas? A pessoa parou. Ah, não sei. Ah, umas 20? Muita gente, a pessoa não sabia nem quantas. Eu falei, 20? 20, vamos colocar 20. Então, eu quero que você coloque para mim as 20 ligações. Quantas você vai fazer de manhã e à tarde? Semana seguinte, que normalmente é, essas palestras, elas eram terapêuticas, como se fosse uma terapia em grupo. Dani, sobrou tempo. Por que sobrou tempo, gente? Porque a pessoa visualizou. Tá? Vou dar outro exemplo para vocês. Isso aconteceu com 2 pessoas no mesmo mês, tá? Dani, e foi o mesmo caso. Eu apanhei muito quando eu era criança. Apanhou muito que tanto? Muito, demais. Nossa, meu pai me prendia muito e eu apanhava muito. Eu quero saber que tanto que ele te batia. Te batia de manhã, de tarde, de noite? Não, te batia todos os dias? Não, não era todos os dias. Que tanto que ele te batia? Nossa, era todo final de semana? Não. Então, aí a gente começa a organizar o meu centro de foco. E eu começo a deixar de ter ansiedade, porque a ansiedade não tá ligada com adrenalina, não tá ligado com foco. E ele te prendia como? Ah, eu era custosa demais. E aí ele saía e prendia a gente em casa. E eu perguntei, o que você fazia quando te prendia em casa? Eu fugia. Falei, então você estava presa? Não, você não era uma pessoa presa. Essa pessoa virou pra mim e falou, Dani do céu, tá dando um nó na minha cabeça. Tá? Por que eu tô contando essa história, gente? Porque o ansioso, ele age dessa forma. Ele tem tanta coisa na mente, que ele nunca parou pra pensar, é assim mesmo? É desse jeito que funciona? Eu realmente estou ansioso? Então é fazer isso no papel. Talvez você não consiga fazer isso com o seu passado, faz agora com o seu presente. Eu tenho muita coisa para fazer. O que é mais importante? Porque muita gente fala é tudo, não é tudo. Alguma coisa é mais importante, pelo menos na parte da manhã. O que eu vou fazer aqui? E seguir esse protocolo. Não gosto de rotina. Você gosta de uma rotina. Ou uma rotina organizada desse jeito, ou desorganizada em que cada dia você faz uma coisa. De todo jeito é rotina. Aquilo que se repete é rotina. E aí, o que a gente tem, principalmente em mídias, né, sociais? Eu não gosto de rotina, sou uma pessoa livre. Não, você é preso. Você é preso de está numa prisão de pensamentos. Livre é aquela pessoa que consegue fazer o que é necessário, na hora que é necessário. Livre é a pessoa que não está sofrendo porque ela tem que ter uma rotina. Ela consegue ter rotina, ela consegue obedecer regras e normas, mas ela consegue também aproveitar, ter prazer, ter lazer e ter descanso. Senão você não é uma pessoa livre. Não, porque ela fica escrava do desejo, fica de uma estrutura mental totalmente desorganizada, né? E já que você tá dando um monte de dicas aí, vamos dar dicas para as mamães que eu sei que assistem a gente aqui com os adolescentes, porque o índice de ansiedade nos jovens tá, assim, surreal, né? Então, assim, o que eu percebo, que pode ser a ambiência, videogame, TikTok, essas coisas rápidas, assim, às vezes, na falta de responsabilidade, a procrastinação. Então, assim, o que você diria, né, daria de sugestão? Tanto para os adolescentes que estão nos assistindo, quanto para as mães. Ou para os adultos que ainda são adolescentes? Né? Então, vamos lá. Tá. Está no auge dopamina, tá? Mas eu não vou trazer hoje dopamina aqui, não. Eu vou trazer endorfina. E vou trazer adrenalina. Vou continuar. É claro, gente, que elas não são separadas. Não existe nada separado. Certo? Então, a dopamina também entra em outros processos. Mas, por exemplo, o que eu quero dar aqui vai ser adrenalina e endorfina. Tá? As pessoas não gostam de limite.
E elas não entendem o que é limite do cérebro, certo? Então, antigamente, as pessoas eram muito castradas. E precisava de uma liberdade para essas pessoas. E hoje eu tenho liberdade demais. Em momento algum, eu tive algo saudável. Então, imagine um elástico. Se esse elástico não estica, ele não presta para nada. Se é um elástico duro, rígido, ele não presta. Mas se ele é relaxado, também não. Então, hoje, a mente do adolescente é relaxada. É hipotônica. O saudável é um elástico que se abre e se fecha. Isso é o saudável. Porque ele precisa desse limite de abrir e fechar. Rígido tem limite demais, hipotônico não tem limite nenhum, então não tem vida nisso aí, certo? Então, quando o adolescente fica o dia inteiro na busca por dopamina, quando ele fica o tempo todo buscando coisas para alimentar seu cérebro rapidamente, ele está deixando de produzir outros neurotransmissores que são muito importantes, como a adrenalina, para dar foco para ele. E aí, só um parêntese aqui. Lembra que ele está construindo a estrutura mental dele. Então, como que ele vai ser um adulto? Quais são as tomadas de decisão que ele vai ter quando adulto? Então, ele vai ter dificuldade. Então, é interessante, eu acho, assim, né? Eu não sou mãe, mas o que eu percebo, analisando? Que as pessoas, elas deixam de colocar limite nos filhos para não sofrer o desconforto dela de falar não. Por isso que eu coloquei os adultos e adolescentes. Porque nós temos pais crescidos, mas que não estão resolvidos ainda, tá? Então, o que acontece? Se eu não tenho endorfina, Mari, eu tenho uma intolerância à dor. Eu vou optar por um fast food, por exemplo. E isso está ligado a esse hormônio. Eu vou ser uma pessoa mais sensível. Então, se eu preciso ter foco, se eu preciso ter disciplina, se eu preciso ter movimento, eu preciso de ter isso muito bem ajustado. Então, eu pego uma criança que fica o dia inteiro em casa num celular, essa criança é hipotônica. E não é hipotônica só do corpo flácido, é da mente flácida também. Entende? Eu tratei um jovem, já tem um tempo, 2019, talvez, 18, não me lembro. E ele não dormia, 19 anos, não dormia. Aí entrou com benzodiazepínico. Gente, benzodiazepínico é Rivotril, alprazolam, essas coisas. Mas a mãe não queria que ele tomasse, tá? E aí eu perguntei a rotina. Ele não estudava com 19 anos, ele não trabalhava e era televisão e videogame. O dia todo. O tempo todo, não vai dormir, gente. E aí o tio, certa vez, levou a gente conversando de fora, né? Não tinha entrado ainda, o tio falou assim, garanto que se ele capinasse comigo, olha o que o tio disse, garanto que se ele capinasse comigo, o meu lote que eu vou capinar hoje, ele dormia. Falei, pronto, atividade perfeita. E na brincadeira eu falei, o que você acha de sair com o seu tio? Ele falou, sério? Eu falei, sério, o que você acha? Vamos fazer um teste, vamos ver quem tá certo nessa história. E ele topou. E ele dormiu a noite inteira. Tá vendo? Então, são coisas muito simples, né? Mas os pais, eles buscam. Eles têm um mundo imaginário aí dos pais. Nossa, meu filho tem TDAH. Nossa, meu filho tem autismo. Nossa, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Peraí, então, se tem ou se não tem, o que nós vamos fazer para que o organismo produza algo? Não. Ah, mas tadinho, né? Tadinho do meu filho. Eu não tive isso quando eu era criança. Então agora eu quero que ele tenha. Não quero que ele sofra o que eu sofri. É o maior egoísmo do mundo. Esses pais estão tirando a possibilidade de crescimento desses filhos. É o maior egoísmo. Então pais que fazem tudo pelos filhos estão fazendo por si próprios. Eu acho isso estão muito sendo legal. Egoístas com seus filhos, porque os seus filhos não vão ficar ali o tempo inteiro com vocês. Eles vão precisar de crescer, amadurecer e desenvolver. E não é porque a vida é ruim e cobra. Não é isso, é porque a vida é pedagógica. Nossa, amei. A vida, ela está aqui para nos ensinar. Se você não ensina, ela vai ensinar. Não é por uma maldade ou para punir o seu filho. É porque ele precisa do processo evolutivo para ser um espírito livre. Entende? Então, se você não permite, ele vai crescer uma criança insegura, sem saber nada. Não consegue lidar com o não? Não consegue lidar com não e não consegue lidar com sim. Porque, Mari, não é só difícil você lidar com o que é ruim. Tem gente que não dá conta de lidar com o bom, não. Verdade. Quando tá tudo muito bom, a pessoa não sabe o que faz com aquilo.
Tem até frases prontas de crenças limitantes. Quando tá tudo bom, desconfia. Tem isso, né? Então não consegue lidar com a dinâmica da vida, de sim e de não. Não consegue lidar com os processos da vida, não tem tônus para isso. E aí entra nesses transtornos, seja depressivo ou de ansiedade. Normalmente é de ansiedade. Por que normalmente é de ansiedade? Porque hoje nós estamos muito ligados ao medo de não conseguir. E se você não tem segurança, é claro que você tem medo de não conseguir. Entende que uma coisa vai levando a outra? Mas onde que está a raiz do problema? Está na sua ordem mental. Nos seus pensamentos, nos seus diálogos mentais. Tá bom, então, Dani, vamos pra parte, assim, muito prática, tá? Tô ansiosa, descobri, oh meu Deus do céu, fiz minha tarefa, meu dever de casa, eu anotei meus diálogos, mas meus diálogos estão, assim, cabulosos, tá muito ruim, percebi, tá ruim, entendi, tenho que mudá-los. Como? A primeira coisa é você identificar o que é desejo e vontade. Você tem um desejo de mudar. Certo? Você ainda não tem a vontade, porque senão você mudaria. Vontade, depois do pensamento, é o que nós temos de mais forte. Por enquanto está no desejo. Já que eu ainda não, isso não é vontade, eu preciso de foco e disciplina. É fazer sem querer mesmo. Eu faço isso comigo. Entende? E não vai conquistar de um dia para a noite, né? Isso aí é aos poucos. É você entender que você tem que entrar num ritmo de vida diferente. Mas não é entrar nesse ritmo para sarar. Entrar nesse ritmo para se curar. E a cura, ela é de alma. Ou seja, é uma constância. É um processo evolutivo de cura. E quanto mais você demorar a analisar e tomar, e decidir mudar, né? E decidir ter uma vida melhor, pior vai ficando. Exato. Mais difícil vai ficar de você conseguir mudar, né? E outra coisa, gente. As pessoas hoje, como não tem esses hormônios, né, bem organizados, não tem endorfina principalmente, as pessoas hoje não querem sentir nada de dor. Não é possível também. As pessoas fogem muito de processos doloridos. Por exemplo, eu não vou ter um relacionamento porque eu tenho medo de sofrer. Mas eu já tô sofrendo. Resolveu me bater? Eu já estou sofrendo. Eu estou sofrendo num lugar que eu Vou beber conheço. água. Simplesmente isso. Estou sofrendo num lugar que eu conheço. É o Hernani Rio. Entende? Então a questão é, para fugir da dor, eu continuo numa outra dor. Mas é diferente a dor. Vamos lá, no momento terapêutico. É diferente a dor. É diferente, não é aguda. Toda dor é diferente, Mari. Depende de quem está sentindo, de como está sentindo. A questão é a seguinte: se eu quero mudar, as coisas não vão acontecer como eu quero. E o ansioso, ele quer que aconteça do jeito que ele programou. A nossa vida, ela tem altos e baixos, certo? Então, quando você se propõe a alguma coisa, tem os imprevistos. Uma pessoa organizada, ela sabe lidar com os imprevistos. E não é que você vai deixar de ter aquele conjunto de emoções que gera ansiedade. Não, tem dia que você tá de um jeito e fala, meu Deus, é entender que são momentos. E esse pulsar da vida é necessário. Se você ficar só aqui no bem, você vai deixar de produzir outras coisas que seu organismo precisa em outro momento. Lembra que a gente falou da tristeza? Se você está o tempo todo né? pulsando só aqui, você não vai ter empatia com as pessoas. Você precisa da empatia. Então, nossa vida é um pulsar, certo? Então, não é que eu vou resolver de imediato o meu problema externo, não. O que eu vou resolver é a forma como eu vou lidar com esse problema. Por quê? Eu tô curando de uma ansiedade, aí eu perco alguém. Que controle eu tenho sobre isso? Nenhum. Mas se eu tenho, pelo menos, uma ordem mental, a forma como eu vou lidar com esse processo de dor é diferente. Neurotransmissores, ok. Então é todo um conjunto, melhora como você lida com aquela situação. Sim. Aí o adolescente em casa, o que a gente ouve? São coisas básicas, gente, tá? Eu não sei o que eu faço com meu filho, ele não quer nada da vida. O adolescente já é mais difícil, porque se você tivesse feito isso lá no início, quando ainda é criancinha, coisa mais linda que você não tem coragem de colocar para fazer nada, os seus problemas seriam diminuídos. Mas já que você vai começar agora já com o adolescente, sim, o adolescente é mais difícil, porque ele tem uma avalanche de hormônios, que são os nossos neurotransmissores. Isso tá é interessante muito falar. bagunçado ali. Ele não...
ele tem a ideia infantil, ele tem a ideia do adulto, mas não é amadurecido isso ainda. Ele está passando por um processo. Vou só lembrar vocês que a adolescência é até 25 anos, tá? Você só é adulto depois de 25 anos. E isso nos seus hormônios, tá? Então, a imaturidade ainda está ali. Aí você não teve uma boa base, agora você vai ter um pouco mais de dificuldade. Tá? Eu tive uma paciente que a mãe falou assim pra mim, não sei o que eu faço pra minha filha ser organizada. Porque eu sou organizada e eu até acredito que sim. A questão é que a filha nunca precisou fazer nada e agora com 15 anos tinha que fazer. A mente dela não funciona, ela não vai nem lembrar de ser mais organizada, ela tem outra plasticidade. Então, se você não construiu um caminho, tem gente que fala, como que suas filhas leem? Queria que as minhas lessem também. Eu falei, opa, as minhas tiveram um caminho. Agora você vai construir um caminho mais difícil. É impossível? Não é. Eu brinco assim, se não foi possível lá na infância, você tem uma segunda chance na adolescência, depois da sua terapia. Né? Então, pega o seu adolescente, entenda que ele é fruto da sua criação, sim, porque se ele ganhar a maior conquista, você vai falar assim, nossa, que orgulho, é fruto da minha criação. Mas se ele tiver também caindo, é fruto da sua criação. Por mais que você... Mas a minha intenção foi a melhor, não tem problema. Vamos ser adultos e assumir as coisas. Vamos assumir as coisas. A primeira coisa, você criou. Como é que foi? Mas eu ensinei tudo. Como que ensinou? Então, é muita coisa, gente, que está por detrás. E a gente quer ouvir o seguinte, não foi culpa sua. Entende? Nós queremos algo que massageie o nosso ego. Aí você fala assim, nossa, que filho ingrato, a mãe deu tudo. Por que você deu tudo? Vamos ter o equilíbrio. A questão não é ser bonzinho e não é ser malzinho, é ser justo. A virtude não é da bondade. A gente sempre luta para alcançar o bem maior, mas a virtude não é bondade e não é maldade, a falta da virtude. Virtude é quando você consegue a justiça dentro desse espaço. Entende? Então... Lembrei de Jesus. Jesus era justo, né? Justo, Ele exatamente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro estar... O pai tem que estar no seu adulto. Pai, mãe tem que estar no adulto para cuidar de uma criança e de um adolescente. Ai, meu Deus, eu não aguento. Pronto, saiu do adulto. Peraí. Meus filhos são minhas responsabilidades aqui. O que eu vou fazer? É difícil? É difícil. Tem hora que você fica doido? Fica. Tá? Inclusive, é mais fácil você educar alguém batendo. Por quê? Porque você descarrega a sua raiva e resolve pelo medo, não pelo aprendizado. Não é que eu sou contra, não, mas também não sou a favor da forma como é, né? Então... É você ter aquele tempo, tirar aquele tempo para a construção sua e da sua família. E como que é essa construção? É organização? Vamos fazer um treino. Você também está nesse treino, se você não é. E se você você vai agora treinar o seu filho para ter essa dinâmica. E se os dois não são? Os dois vão treinar. Juntos. Precisa. Né? Sem preguiça. E dá deu trabalho. Um mês, não tive resultado. Não, um mês é muito pouco. E outra coisa que a Dani falou no episódio anterior. Nosso cérebro é preguiçoso. A gente sempre vai querer economizar energia. Então, ela já tem essa estrutura aqui. Essa estrutura já funciona. Já tá no automático. Você construir, reorganizar, vai dar trabalho e vai exigir esforço. Sim. Por isso que vem a decisão. Sim. Decida e isso faça. É virtuoso. Você está construindo virtudes. Só que eu quero muito que vocês entendam que vai chegar um momento, vai chegar um dia que você não tá bem. Você não perdeu tudo, não. O dia que você não tá bem, vê o que você pode fazer nesse dia. Tem o pulsar da vida. Saiba lidar com as coisas que não são favoráveis. Vamos fazer... A gente abriu caixinha de perguntas no nosso Instagram. Vamos abrir as curiosidades aqui que me mandaram. A gente teve 2. Vou fazer uma que eu achei muito interessante, que ontem me mandaram no WhatsApp à noite. Deixa eu achar ela aqui. Inclusive, vamos falar pro pessoal seguir. Sigam a gente nas redes sociais. Tá aqui abaixo na descrição. Abrimos sempre caixinhas no dia da gravação, né? Sobre o tema. Então, o próximo será depressão. Então, se você tem dúvidas... Então, tanto no meu Instagram, no do Imperfeitamente, quanto da Dani... né, já pra deixar as perguntas. Outra coisa que eu esqueci de falar no começo, vocês têm que me lembrar também, Dani. Comenta, curte, compartilha. É muito importante você se inscrever também no canal e ativar o sininho pra não perder essa série que está, assim, incrível. Hoje é só o primeiro tema, então, que tá por vir, né? Aqui me mandaram assim, perguntando:
Aqui, peraí. Perguntou aqui. Se você, Dani, tem esses diálogos mentais e se você não tem problemas na sua vida. Eu adorei. Vamos lá, então. Gente, eu sempre cito, já citei aqui também, que as pessoas romantizaram uma rotina desorganizada, né? Então, eu fui me construindo ao longo do tempo. Se hoje, com a idade que eu tenho, com o tempo de profissão que eu tenho, se eu ainda tivesse a mesma desordem, significaria que o meu método não vale nada. E que tudo que eu estudo não vale nada, né? Então, hoje, diálogos mentais a gente sempre tem. Sempre. A vida inteira a gente tem diálogos mentais. Os meus são positivos, tá? Por quê? Porque eu já fiz essa construção. Isso não significa que eu não tenha problema. Isso significa que eu sei lidar com os meus problemas. Então, tem hora que você assusta um pouco mais. Tem hora que mexe um pouco mais com você. Mas eu já tenho uma base muito fortalecida, tá? Eu digo que quando a gente sabe que a nossa base está fortalecida é quando o pai, a mãe, os filhos, o marido acha também, né? Porque em casa é o lugar mais difícil. Então eu já conquistei isso também na minha casa. As pessoas falam, nossa, a Dani é organizada. Eu não sou só organizada fisicamente, eu sou organizada emocionalmente. Emocionalmente. E gente, assim, agora falando, como somos muito amigas, né? Então a gente sabe detalhes íntimos da vida uma da outra. Que as coisas acontecem, eu falo assim, como que ela consegue lidar com tanta sabedoria? E eu tô aprendendo com ela. Acontecem as coisas assim, estou treinando. Muito impetuosa, impulsiva, resolvi aquilo ali na minha emoção. E já me lasquei muito por isso. Então, hoje, a Dani fala assim, eu vou pensar, eu posso te responder depois? Gente, eu aprendi isso agora. Eu falo assim, eu posso pensar e responder depois? Isso é incrível, porque você não vai deixar de sentir emoção. Você vai sentir emoção, mas não é hora de você decidir. Exatamente. Uma das coisas que eu fui construindo foi isso, sabe? Como eu lidava com pessoas dentro de consultório, então eu trabalhava com a pessoa, com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, e cada um contava uma história. Isso foi um treino. Eu comecei a perceber... A mesma situação, cada pessoa contava de E quem estava diferente. mentindo? Ninguém. Só que tem formas diferentes de ver uma mesma situação. Isso ficou muito forte para mim. Então, eu busco sim olhar a situação, por mais que eu não concorde, e sempre com aquela paciência de esperar o que de fato aconteceu. Não, mas foi isso. Isso aqui é aos seus olhos e aos meus olhos. O que mais que tem nesse contexto? Qual é a verdade, né? E outra coisa, Mari, que muito criança eu decidi isso, tá? Muito criança, que eu digo assim, jovem, né? Tipo, sei lá, 18, 19 anos. Que tudo que tinha me acontecido de ruim já bastava ter acontecido. Que eu não ia permitir. Isso aí eu tenho também. Que isso ficaria no meu corpo. Então, se alguém me faz um mal, é mais fácil eu fazer a pessoa passar mal de volta com a minha reação de não ligar, sabe? Porque a pessoa já me faz um mal, eu vou ficar aqui remoendo aquilo. Ah, não vou perdoar. Ah, isso. Isso também não peraí, acontece. eu vou me fazer o bem. E isso eu tenho forte em mim. É igual a questão de errar. Não é que eu não vou errar, eu vou. Mas esse erro é só uma vez. Eu vou aprender com ele, vou fazer o melhor. Então também eu não aceito. Isso aí eu também tenho comigo. Eu decidi pra mim que eu construiria uma família. E o que está ao meu alcance, que tem esse detalhe. O que está ao meu alcance, nem tudo está. As minhas filhas, elas têm autonomia, elas têm a vida delas, meu marido também. Tem a personalidade delas. Exatamente. Né? Mas o que está ao meu alcance, eu quero fazer. Né? Então, eu sempre tive isso muito forte. Eu quero ser uma pessoa organizada pra mim. E eu quero viver uma verdade. Eu não abro mão de viver essa verdade. Isso pra mim é uma das coisas mais fortes da minha vida. Decisão. Então não adianta eu vir aqui e falar uma teoria muito bonita, porque isso é a coisa mais fácil que tem. Gente, parece que não. O processo mais fácil que tem é o processo teórico. Não, eu quero viver isso na minha casa. E pra mim é muito importante viver isso na minha casa. Por isso que eu digo tanto, tira essa ideia, sabe, fantasiosa de que a vida é desorganizada, porque ela está para que você aprenda a não estar mais desorganizado, né? Então, é conquista, tá? O dia que você tá mal, você sabe lidar com ele. O dia que você tá bem, você sabe lidar com ele. Isso é uma conquista. Então, de novo, entra sabendo lidar com seus diálogos mentais. Não é nem a situação em si. É o que você tá pensando e dialogando na sua mente sobre a situação que tá acontecendo ali. A pessoa me humilhou. Peraí, você se sentiu humilhado. É. Porque ela pode falar a mesma coisa pra mim
e eu não me sentir assim. Então, uma pessoa só te humilha quando você se sente humilhado. Eu não aceito isso. Gente, cabe a você aceitar ou não? Porque de repente não cabe. Você tá achando que cabe, mas não cabe, né? Então, assim, é entender essas dinâmicas externas e internas. Ó, outra aqui. Mari, eu tenho a impressão que tô vivendo o meu inferno astral. Muita dificuldade. Hoje falei com a minha irmã que tem tanta coisa acontecendo em vários setores da minha vida que não resolvo nada. Entra o que a gente falou, né? Porque não consigo focar em um problema só. Acabo ficando paralisada. Tá. Então vamos lá. Tá faltando foco, tá faltando adrenalina. Ela colocou palavras genéricas, assim. E ela colocou, tipo, tem muita coisa que tanto. A primeira coisa que você vai fazer, não conheço a pessoa, né? A primeira coisa é você pegar um papelzinho mesmo aí com uma caneta e escrever. Que tanto de coisa é essa? Tá? Em todos os setores da sua vida, então como que você vai resolver em cada setor uma coisa? Escolhe só uma primeiro, não precisa escolher todas. Já que é tanta coisa assim, você vai meter os pés pelas mãos se você for resolver tudo. Eu gostaria então que você escolhesse uma coisa em um setor da sua vida essa semana, depois dá o feedback aí pra Mari. Uma coisa apenas. E resolva. Primeiro que o seu cérebro ele tem um centro de recompensa. Aí sim a gente vai ligar a dopamina, tá? Então quando você resolver essa uma coisa, você já começa a ganhar um tônus. Vai por etapa. Escolha a coisa mais fácil. Não vai pegar logo a mais difícil de cara. Porque às vezes a mais fácil é só você acordar mais cedo 10 minutos. Eu acordo 10 da manhã, eu quero acordar às 6. Não vai conseguir, gente, seu organismo está pronto. Mas você consegue acordar 15 para as 10. A questão é essa, é você começar a diminuir, sabe? Para você enxergar, não é foco? Não é foco? Então o foco eu preciso diminuir. Então o problema é desse tamanho, eu vou começar a quebrar esse problema. O problema é que eu preciso de acordar 4 horas mais cedo. Então eu vou acordar só 15 minutos, porque eu vou fragmentar isso. Até chegar às 4 horas. Exatamente, para eu conseguir. Então seja qual for o problema, você vai fragmentar isso aí, você vai enxugar, né, bastante isso aí e ver o que você vai resolver. Então é um setor da sua vida, já que você falou que são todos, você vai escolher um. E dentro desse um setor, você vai escolher um problema. Resolva. Depois dá o feedback, nós até podemos falar sobre isso aqui. E aí, então, foca nesse problema que você vai resolver e tenta cancelar esses diálogos mentais dos outros problemas, porque eles vão vir, né? Sempre, gente. Você não vai mudar de uma hora para outra. Quando acontecer, você muda o seu foco, tá? Nossa, eu vou dormir, tô pensando em conta para pagar. Eu gosto muito de Ho'oponopono, né? Então, eu começo a fazer o Ho'oponopono, que seja, eu começo uma oração. Já que você não consegue parar de pensar na conta, começa a concentrar na sua oração. Que a sua mente não vai dar conta de concentrar em 2. Mas rapidamente eu me perco, tô na conta de novo. Aí você volta, até você educar a sua mente. Mente mal educada. E é pra tudo, né? Dieta, tudo que você for falar assim, é todo o mesmo contexto. Gente, é a virtude da elegância. Ai. Isso é virtude da elegância. Larga de ser mal educado. Vamos. Sério, sem educação. Pois é. Ó, última aqui. Existe a possibilidade de cura definitiva para uma pessoa com transtorno de ansiedade? TAG, transtorno de ansiedade geral, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Gente, não existe cura definitiva para o corpo, né? Existem processos. Cura é de alma. Mas essa cura que nós conhecemos aqui, sim, ela é possível dentro do TAG, tá? A questão é mudança de hábitos. Aí, para que eu tenha essa cura que eu conheço, né, aqui nesse plano, vamos falar essa linguagem, essa cura que eu conheço aqui nesse plano, eu preciso de mudar mesmo a minha vida. Eu preciso gerar plasticidade numa alimentação saudável, tá? Numa escolha boa dos meus suplementos, da minha alimentação, né, das vitaminas que eu vou ingerir. Eu preciso ter uma atividade física com frequência, eu preciso abastecer-me da minha espiritualidade, tá? Eu preciso saber lidar com os problemas, eu preciso de uma mudança na minha vida significativa. Aí sim é possível você não precisar mais, não tomar mais os remédios, se isso não tiver instalado no seu corpo, não tiver gerado outra coisa, tá? Isso é importante de entendermos também.
Agora, o mais importante não é exatamente saber se eu nunca mais vou sentir ansiedade. O mais importante é saber como lidar com a ansiedade se ela chegar no meu corpo. É isso que eu ia falar. É mais importante. Isso. Então, assim, eu percebo. Se eu não faço atividade física, eu funciono totalmente diferente. Então, é algo que eu não negocio. Uhum. Porque eu preciso daquilo ali. Questão do meu foco, do meu humor, de tudo. Então, pra mim é inegociável. Então, eu percebo que, por exemplo, ficar assistindo alguns tipos de filme vai me causar ansiedade. Então, a gente vai percebendo que aquilo ali pode vir a ansiedade. Então, eu mudo rapidamente aqueles hábitos, né? Aquele Exatamente. comportamento. Que aí, automaticamente, a gente melhora. Eu descobri uma alergia tardia, né? De glúten. E aí as pessoas me perguntam, tá sendo difícil? Não é que tá sendo fácil, mas é que meu bem-estar tá tão maior, tão maior, que às vezes eu vejo, me dá uma vontade, eu falo, não, mas meu bem-estar tá bem maior, não vou não. Mas tem hora, gente, que eu como. Aí eu vou pagar o preço. Eu tenho que saber bancar isso. Eu optei por comer isso. Agora eu vou pagar o preço. Não vou ficar tão bem hoje. E aí só prova pra ela, que eu já presenciei, só prova pra ela que realmente ela não quer comer. Que realmente o preço a ser pago é alto. Uhum. E aí eu queria convidar vocês a realmente avaliar esses diálogos mentais e se realmente, assim, a mudança exige o esforço, mas não vale a pena esforçar pra não ter esse bem-estar que às vezes você nem conhece. Que na hora que você conhece, que você começa a sair daquilo e fala assim, nossa, que bom que eu fiz isso por mim. E se você fala que não consegue e opta por não fazer, pelo menos para de reclamar. Né? Para de Entendeu? reclamar. Banca a sua decisão, Banca. seja qual for ela. Porque aí, às vezes, você não quer fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Mas então, banca. Mas eu quero reclamar também. Então reclama, mas banca a sua decisão. Entende? É uma questão, a vida é mais prática do que E não nós fala que é imaginamos. culpa de Deus, e não fala que é culpa do fulano e do ciclano, não. E que foi o médico diagnosticou errado, e que a vizinha falou não sei o quê. Exato. Não. Autorresponsabilidade. Exatamente. Temos o resultado de acordo com o que a gente merece. Sim, que a aí gente muita esforça. gente fala assim, não, mas eu, sei lá, meu relacionamento é abusivo, então realmente a culpa não é minha. Peraí, opa, o que você pode fazer diante disso aí? É isso que nós estamos falando, tá? Não é que você, mas a culpa foi do outro, o outro que fez a maldade comigo. A questão não é essa, não foi isso que a Mário disse, pelo menos não, né? Não. Não foi o que eu entendi. Tá, aconteceu, tem como voltar atrás? Não tem. O que você vai fazer a partir de agora? E aí, e ela citou isso, e é interessante falar, tá, sair desse relacionamento. Mas aí, o que em mim tem que ser curado? Porque se você não se cura, se você não olha, você repete padrão de comportamento. O que acontece? Você arruma outro abusador na sua vida. Eu sempre falo isso, sabe? A questão não é por que essa pessoa fez isso comigo, por que eu até atraí essa pessoa. Isso, porque eu quero saber consegui. o que eu tenho que curar em mim. É o que eu tenho que curar em mim. E quais são os meus padrões de pensamentos que tá gerando meu comportamento, que tá me atraindo que eu tolero isso aqui. Exatamente. É essa mudança, e é tudo na vida. Então, entra de novo, autoconhecimento, a análise. Quando você costuma analisar, gente, você para e pensa, pra você se analisar, tudo acontece. Você sabe, por que eu tô sentindo isso aqui mesmo? E é automático, né? É automático e é incrível. E aí muda as decisões, muda seu comportamento, aí a coisa vai melhorando. E aí você fala, que bom que eu decidi passar pelo desconforto. Eu quero trazer uma coisa pra gente fechar isso aqui. Você sabe por que as pessoas têm tanto medo da ansiedade? Porque as pessoas morrem de medo de sentir. Nossa. Porque a ansiedade vai no corpo mesmo, sabe? Vai. As pessoas fogem tanto da dor e buscam tanto o prazer que elas não conseguem nem identificar. Não sabe? consegue. Deixa passar a ansiedade no seu corpo. Para de querer ter controle sobre tudo. Você não tem. Não só ansiedade, deixa passar todas as emoções. Todas as emoções, deixa passar. Você fica com raiva, deixa a raiva passar, deixa tudo passar. Porque às vezes você vai fugindo pra não ter contato, igual você falou, né? Pra não ter o desconforto. É igual oráculo. Você quer fugir do seu destino e aí você cai nele. Né? Então, deixa passar no seu corpo, são os seus processos, deixa sentir. Sabe? Porque às vezes nem é exatamente com ansiedade, ou às vezes é também, mas deixa passar no seu corpo, sai um pouquinho do controle. Controle não é isso, tá? Eu sempre digo que controle é o bambu chinês, é uma raiz forte, mas que sabe ser flexível e se movimentar, né? Se permita fazer diferente. Se permita mudança, para de viver mais do mesmo, tendo o mesmo resultado.
A vida, ela é interessante. Igual esse podcast. A vida é maravilhosa. O mais, como que é? O mais interessante. Não, Hernani é o melhor, né? Ele me imita. A gente só vai gravar com eles aqui, né? Só. É isso. Então, curta, comente, compartilha. Não deixe de seguir a gente. O nosso próximo tema é depressão. Então, vamos abrir caixinha de perguntas lá também para responder sobre depressão. Vamos agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, o Instituto Uno, que agora ele tá passando por uma mudança, vai ser reformulado, vai vir muita novidade por aí. Muita novidade, viu, gente? Segundo semestre cheio de coisa diferente. Chegando. E também a Topway, né, que é a marca de suplemento parceira nossa. Sábado vai ao ar uma comunidade da Topway e nós estaremos nessa comunidade com muita coisa também, porque, gente, a Topway, ela fala sobre mente, corpo e alma. Topway significa rumo ao topo, né? A jornada rumo ao topo. Exatamente. E não tem jornada rumo ao topo fragmentada. Não existe. Não existe. E é a cara do nosso podcast. E o cupom nosso eu ia falar desconto, agora, né? Mas eu ia fazer uma brincadeira com os dois ali. Eu ia falar assim, e o mais legal de tudo é que temos 10% de desconto com o nosso cupom Imperfeitamente. Lembrando que imperfeitamente é com N, não é com M. Porque é in de dentro. É in de dentro. Então, em todo o site da Topway, qualquer produto, se digitar lá o cupom de desconto Imperfeitamente, você terá 10% de desconto. Temos aqui alguns produtinhos deles aqui para mostrar. E é isso, muita novidade com a Topway também, tem muita programação junto com eles, né? Sim. Vamos deixar o site e também anotado aqui na descrição o nosso cupom para vocês não esquecerem. Então é isso, aguardamos vocês na semana que vem com mais um episódio. Gratidão, deixa passar essa ansiedade, para de fugir do desconforto. Analise essa ansiedade e tenham uma semana repleta de diálogos mentais positivos. Me veio aqui uma mente uma dica. Quais diálogos mentais positivos que você quer ter? Anota. Ótimo. Né? Escreve. Exercício. Eu quero isso. E leia essa folha. Que seja 2, 3 vezes. Vai treinando na mente aí que vai dar certo. Isso aí. Aguardamos vocês semana que vem. Até. Até.